para o irmão Alex ali, ele estava até perguntando, né, mas só para inteirar, nós estamos estudando satanologia, que é o estudo do nosso inimigo, né, aquele que odeia Deus. E se nós estamos com Deus, consequentemente, ele nos odeia. Até temos falado isso aqui. Éramos inimigos de Deus, mas fomos aproximados em Cristo. Então, no momento que você se torna amigo de Deus, grátis um inimigo, Satanás. E exatamente porque Deus tem um inimigo, Israel, o antigo povo de Deus, que ainda é o povo de Deus, mas Deus vai voltar a tratar com ele. E a igreja são odiados por esse ser, Satanás. Nós temos visto que é por causa dele, ele era um querubim ungido, escolhido por Deus, privilegiadíssimo. Abaixo de Deus só existia Satanás, na época nem chamava Satanás, ele era o arcanjo, o querubim ungido. Ele teve um intento de se tornar igual a Deus. Em Isaías 14:3, ele fala que ele dizia no coração dele, tu dizias no teu coração. Aí ele resolveu ser semelhante ao Altíssimo. Com isso, ele arrastou uma boa parte dos anjos, dos seres angélicos, e foi iniciada uma batalha espiritual. Uma grande luta tem acontecido entre a vontade, os propósitos e os planos de Deus e a vontade, os propósitos e os planos de Satanás. Os planos de Deus é que as suas criaturas tenham vida e vida abundante. E o plano de Satanás é que nós soframos, sejamos destruídos e morramos, porque ele veio aqui para matar, para roubar e destruir. Então essa luta tem acontecido. Satanás espalhando morte e separação, e Deus trazendo vida, vida abundante. Então existe uma grande batalha espiritual acontecendo, desde os primórdios da criação. E nós estamos envolvidos nessa batalha. Por isso, a partir de 2 semanas atrás, nós começamos dentro da satanologia e dentro do ensino do conflito espiritual, da guerra espiritual, estamos começando a estudar a armadura de Deus. O padeiro, na hora de fazer pão, ele tem uma roupinha que ele usa, toda branquinha, para não cair cabelo ali na massa, então tem a roupa adequada. O bombeiro, quando vai trabalhar, ele tem uma roupa específica, anti-chama, tal, capacete, ele tem que se proteger, porque quando ele está lá no incêndio, os escombros caindo, pegando fogo, então tem uma veste apropriada. O médico, ele vai entrar na cirurgia, ele tem uma roupa, o avental que protege. Para cada tarefa específica, existe uma indumentária, uma roupa específica, algo que facilita, né, que possibilita o seu trabalho. Da mesma forma, se existe uma grande batalha espiritual acontecendo desde os primórdios da humanidade, de antes da humanidade, aliás, e nós estamos nessa guerra, você tem que estar com a armadura. O soldado, ele não vai para a guerra sem cantil, fuzil, tudo aquilo que eles fazem, até um check-up, acho que antes de sair, dá uma geral, faz um checklist. Ou seja, existe equipamentos, armas, uma roupa própria para a guerra. Você não vai para a guerra vestida de empregada doméstica com espanador. Já pensou ser de aventalzinho e espanador na guerra? Não é adequado. Você vai com aquela roupa para ficar camuflado, vai todo preparado. Existe uma roupa específica para a guerra. Um uniforme, né? Algo que se deva usar. Então, se estamos envolvidos em uma grande guerra, uma grande luta, uma grande batalha espiritual, é necessário que estejamos vestidos de acordo com essa situação. Por isso, Deus providenciou uma armadura, o uniforme do crente, como eu tenho dito, né? Que se encontra em Efésios. Antes que possamos realmente estudar, mas todo domingo vamos dando uma olhadinha. Se os irmãos quiserem ir se familiarizando, pode ler em casa também. Porque daqui uns 2 domingos nós vamos entrar especificamente na armadura. Mas, dentro daquele nosso método de estudar a palavra, que é gramático histórico, a gente está reconstruindo o fundo histórico, o porquê da coisa está acontecendo. Mas vamos dar uma chegadinha lá em Efésios 6,
A sua Bíblia está ali, mano. Tá. Efésios 6, eu vi a bolsa da Jéssica falando, eles vão para aquele lado ali. Efésios 6, de 10 a 18. Vamos lá? É aquela ali em cima, achou, né? Todo mundo achou aí? Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Vê onde você se fortalece, né, Elaine? É no Senhor e na força do seu poder. A gente não é fortalecido com vigoroton, nem com emulsão Scott, nem com... Não é com vitamina de farmácia que a gente se fortalece, não. Não é malhando na academia também, não. É orando, é vigiando, é intercedendo pelos irmãos. É, se possível, tendo paz com todos os homens, é anunciando o evangelho. É crendo na palavra de Deus. É fazendo isso que está aqui, ó, a armadura. É assim que a gente se fortalece. Não é? Estai, pois, firmes, vestindo a couraça da justiça, ou seja, crendo naquilo que Cristo fez por você. Vamos ao texto, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se você não está usando a armadura, você não fica firme. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, os poderes, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tanto, já que nós estamos envolvidos nessa luta, é o nosso assunto. Já que estamos nessa luta, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. É a presente dispensação. Depois de ter sido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, colocando nas costas o manto da verdade, né? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, são esses equipamentos aqui que nos protegem, que nos concedem a força do Senhor, a força do poder do Senhor. É quando você anda em paz com todos os homens, quando você confia na obra consumada de Cristo. É quando você permite que a verdade te proteja. É quando você se defende com aquilo que você crê, que é o escudo da fé. É quando você usa a palavra de Deus para lidar com as situações que você está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É que você está resistindo aos ciladas do inimigo. É que você está resistindo no dia mau. Então existe um uniforme, existe uma roupa própria que nós devemos usar, porque nós estamos numa batalha. Não adianta você querer usar baioneta, revólver, spray de pimenta, bandeira do galo ou do cruzeiro, foguete. Não são essas nossas armas, porque a nossa luta, conforme a gente viu na semana passada e retrasada, é uma luta espiritual. A gente observa pelos termos do texto, né? Espírito, espada, salvação, palavra de Deus, potestade, inimigo. Então a guerra é espiritual. E temos visto nas 2 últimas semanas o desenrolar dessa guerra. Não é isso que nós temos visto? Nós vimos que Satanás deu início a essa guerra espiritual. Essa guerra espiritual se estendeu até o Éden. A humanidade foi envolvida nessa guerra.
Satanás observou Deus criando o homem, falou dele, está criando um aliado. Ele está criando alguém para ficar do lado dele contra mim. Vou lá e vou derrubar esse rapaz. E ele foi lá e derrubou Adão. Arrastou Adão para sua rebelião. A humanidade hoje vive em rebelião contra Deus. Porque Satanás arrastou a humanidade para o lado errado da guerra. Lembra que nós estávamos falando disso? O homem está lutando do lado errado. Era para ele estar lutando do lado de Deus, ele está lutando com Satanás. Ele não sabe, mas está. E nós vimos que essa luta, Israel foi escolhido. Deus fez uma declaração de guerra a Satanás. Eu vou pôr inimizade entre ti e a semente da mulher, e a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Então ele ficou atento. Opa, Deus declarou guerra a mim e prometeu que viria alguém para esmagar minha cabeça, para me destruir. E ele ficou atento. Ele fez um esforço, ele tentou desumanizar a humanidade em Gênesis 6, ficou atento ao desdobramento dos planos de Deus, que ele sabe que Deus trabalha de uma maneira progressiva, e quando Deus chamou Abraão e usou Abraão para estabelecer uma nação através da qual ele iria salvar toda a humanidade e desfazer as obras de Satanás, ele começou a investir contra a vida de Abraão, colocou incredulidade no coração de Abraão, fez Abraão descer para o Egito, fez Abraão mentir, fez Abraão desacreditar nas promessas de Deus. Ou seja, Satanás começou a atacar Abraão. Todo aquele que Deus separava, que Deus santificava para ser o seu instrumento, Satanás vinha e começa. Lembra? Ficou amigo de Deus, Satanás se torna inimigo. Deus começou a se relacionar com Abraão, Satanás começou a investir contra a vida de Abraão. Bom dia. Deus começou a trabalhar na vida de Isaac, Satanás veio e começou a trabalhar contra Isaac. Deus começou a trabalhar na vida de Jacó, Satanás veio e começou a trabalhar na vida de Jacó contra Jacó. Então, se Deus estabelece uma relação com alguma criatura, Satanás se apresenta. Ele sempre toma a iniciativa. Lembra? Nós vimos isso lá nas tentações. Deus inicia, Deus é o iniciador, ele que chama. Deus chama alguém, Satanás se levanta. Opa, Deus está separando um instrumento ali. Deus está preparando aquela pessoa. Deus tem propósitos para aquela vida. Então eu agora também tenho. Porque todo mundo, quando nasce, está no plano geral de Satanás. Satanás já tem um plano que fica funcionando full time em função de cegar o entendimento da humanidade. Para que ela não nasça de novo, né? não se converta. Então, nosso antigo pastor falava que existe a graça logística. Né? Existe momentos, circunstâncias especiais em que Deus trabalha nas nossas vidas. Ele separa momentos, santifica certos procedimentos. Mas existe uma graça, nosso antigo pastor falava, que é a graça logística, aquela graça que é comum a todos. O sol nasce para o bom e para o mal, a chuva cai para todo mundo, independente se você teme a Deus ou não teme, se você é nascido de novo. Existe aquela graça logística. Deus é bom para todo mundo, ele é bom para o passarinho, é bom para o guaxinim, ele é bom para o ser humano, ele não retém nada, ele é da natureza dele ser bom, ser doador. E existe uma graça logística comum para todo mundo. Satanás, da mesma forma, ele tem uma desgraça logística. Ele tem uma desgraça pronta para todo mundo. Ele tem morte para todos. Entendeu? E a humanidade já nasce, existe debaixo dessa desgraça de Satanás. Satanás, ele trata a humanidade igualmente com morte. Mas quando Deus chama alguém, quando o valente, mais valente que o valente, entra no mercado de escravos, mete o pé na gaiola e arranca um lá de dentro, aí Satanás se incomoda. Aí isso chama a atenção de Satanás. Opa, Deus tem planos para aquela vida. Foi assim com Jó. Deus tinha um trato com Jó.
Jó tinha uma relação com Deus e isso incomodava Satanás. Falei, eu vou me levantar contra a vida de Jó. Eu quero destruir Jó. Eu quero matar Jó. Eu quero roubar essa felicidade do Jó. Da mesma forma, nós temos um relacionamento com Deus. Não tínhamos. Éramos pecadores, mortos, nosso delito. Estava lá debaixo da desgraça universal de Satanás, né? Indo para o inferno igual todo mundo. Na morte. Deus veio, te chamou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Opa, agora você incomoda Satanás. Porque se agora é uma luz brilhando no alto da montanha. Porque se agora é sal. Porque você agora é um detentor da ação total dele. Você faz parte daquele grupo que o detém, de acordo com Tessalonicenses. Então você está incomodando Satanás. Então Satanás se levanta contra você. E nós vimos no Velho Testamento, foi assim o tempo inteiro. Deus chamou Abraão, fez de Abraão uma nação. Então Satanás se levantou contra esse homem e essa nação. Ele sabia. Deus chamou Moisés. Satanás se levantou contra Moisés. Levou esse Moisés lá para o alto do Sinai, ficou 40 dias, 40 noites com ele lá. E ele entregou a vontade dele para aquele povo que ele estava separando. E Deus propôs, Israel, vamos fazer um pacto? E aí Israel falou lá em Êxodo 19, não, tudo que o Senhor mandar, tudo que o Senhor falar, faremos. Pô, então beleza, então vou lá na montanha buscar, no Sinai, o que Deus tem para falar, que vocês dizem que vão fazer tudo. Né? E Deus trouxe a vontade dele, apresentou a vontade dele para Israel, porque ele estava separando Israel para o seu uso. E a vontade de Deus para Israel é que ele fosse o único Deus de Israel. Que Israel só adorasse a Deus. E na hora que Moisés desce com as tábuas do alto do Sinai, a primeira coisa, o que ele vê, eles transgredindo o primeiro mandamento. A lei nem tinha sido inaugurada ainda. O Moisés demorou, falou, nós queremos fazer a vontade de Deus. Israel falou, então vou lá buscar a vontade de Deus para vocês, lá no Sinai. Na hora que ele desce com a vontade de Deus, né, a vontade de Deus está aqui, Êxodo 20. Né, você só vai ter um Deus. Você só vai me adorar. Né, é o primeiríssimo mandamento. Né, eu sou o Senhor teu Deus. Só a mim que vocês vão adorar. Na hora que Moisés chega, vão estrear então a vontade de Deus. Eles já estavam indo contra a vontade de Deus, já estavam adorando. Moisés está demorando, né? Vamos fazer um bezerro de ouro aqui, vão adorar. Na hora que Moisés chega com as tábuas da lei, vamos estrear a vontade de Deus para o nosso. É como o marido chegar para a lua de mel, a noiva está com outro na cama. Na lua de mel. Já está tomando galho. Ou seja, Israel esperando a vontade de Deus. Deus chega com a vontade dele, eu sou o seu único Deus, me adora. Ah, você já está com outro aí? Já está adorando o bezerro? Puxa, mas você não pode esperar 40 dias? Satanás sabia a vontade de Deus para Israel é que Israel seja separado. Que eles sejam diferentes de todos os povos. Que eles chamem a atenção dos povos. Nós temos um montão de Deus e esse povo aí só tem um. Que povo pobre. Porque era a mentalidade normal da época ter muitos deuses. Era normal. Ter um Deus só era estranho. Era esquisito. Mas esse Deus, ele consegue cuidar de tudo, da chuva, da plantação, do boi. É porque tem que ter um para cada coisa. O das causas impossíveis, o casamenteiro. Cada um cuida de uma coisa. Não é? Não tem um santo que aguenta cuidar de tudo ao mesmo tempo. E esse foi o raciocínio que Satanás colocou na mente de Israel. Então existia um esforço de idolatrização contínua. Satanás ficou milhares de anos tentando afastar Israel de Deus. Adora Maria, adora Moloque, adora Baal, e ficou apresentando um monte de deuses substitutos, tentando fazer Israel se afastar da vontade de Deus. Quero ter um Deus. E isso foi toda a história do Velho Testamento. Satanás trabalhando contra Israel. Satanás trabalhando para afastar Israel de Deus. Da mesma forma como ele faz com a igreja hoje. Então, nas duas últimas semanas, nós vemos um exemplo, lá em 2 Reis,
de como essa batalha espiritual existe e é presente, e assim como acontecia lá em Israel, acontece hoje em dia. Nós vimos Satanás tentar usar o rei da Síria para calar a boca do profeta. Lembra lá, nós citamos o Eliseu falou para o Geazi. Aí ele viu que estava realmente dentro de um conflito espiritual, porque Deus, por permissão, por graça, dentro da graça, né, abriu os olhos de Geazi, ele viu os exércitos de anjos. Desses exércitos de anjos também teve um anjo que salvou o Ezequias, lá em 2 Reis 19, dentro desse conflito espiritual, porque Israel foi selecionado por Deus para fazer a vontade dele. Aí Satanás veio e começou a trabalhar contra Israel, então Israel ficou ali no meio do tiroteio, no palco, né? no meio do fogo cruzado. Deus querendo implantar a vontade dele e Satanás trabalhando contra a vontade de Deus na vida de Israel. E essa guerra vem se desenrolando. Estamos vendo alguns exemplos de como essa guerra acontece. Um outro exemplo de como essa guerra se desenrolou no Velho Testamento, porque eu estou reconstituindo o contexto da guerra espiritual. Como ela começou lá antes da criação do homem, até quando ela vai se finalizar com a derrota total e final e derradeira de Satanás, depois que ele prestar o último serviço dele, né, lá no final do milênio. Porém, mais um episódio dessa guerra espiritual a gente pode encontrar em 1 Reis 21, de 1 a 7. Lógico, são vários episódios que aconteceram ao longo da história. Alguns a gente não vê o nome de Satanás citado diretamente, como em Jó, como em 1 Crônicas 21. Mas nós vamos aprender aqui um princípio, da mesma forma que nós percebemos esse princípio lá em Jó, porque as coisas que aconteceram na vida de Jó, aparentemente foram coisas naturais. É um tsunami, foi um vendaval, foi um Katrina que passou lá nas terras dele, a morte dos filhos, etc. Satanás estava agindo, mas usando os elementos naturais para atingir Jó. Então, muitas das coisas, eu diria 99,999% das coisas que acontecem nas nossas vidas, das coisas que aconteceram em Israel e acontecem na igreja, aparentemente são coisas cotidianas. A gente nem vê Satanás nisso, não. São coisas do dia a dia, coisas que acontecem normalmente, são coisas de causa natural, mas nós vamos ver que Satanás está por trás disso. Por exemplo, esse caso de Davi aqui, parece que foi só um vacilo do Davi, que ele ficou meio de bobeira, assim, que ele teve uma ideia ruim, mas na realidade era Satanás trabalhando. Vamos ao texto. 1 Crônicas 21, de 1 a 7. Eu não tinha feito igual pastor e falado assim, vamos abrir em 1 Crônicas 21. Eu tinha falado 1 Reis? É não, que tinha, antes eu estava com 1 Reis, né? Não era, deveria ser 2 Reis. É. Mas isso nós aprendemos com Marcos. Ele dá o texto, você já sabe onde está o texto, mas você não perde a sua concentração e fica lendo os versículos antes de todo mundo. Ele só fala o versículo no finalzinho. Mas é 1 Crônicas 21, de 1 a 7. Davi, rei de Israel. Davi tem uma relação com Deus. Israel tem uma relação com Deus. Então, Satanás odeia Davi, Satanás odeia Israel. Lembra das palavras de Jesus? Não estranhe se o mundo te odeia, não. O mestre não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se eles me odiaram, vão te odiar também. 1 Crônicas 21 diz o seguinte. Então Satanás se levantou contra Israel. Novidade, né? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou, levou, né? Viu aí os meninos que não lê muito dicionário? Incitou deu vontade no Davi de. O Davi ficou com vontade. E incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Fazer um recenseamento, uma contagem, né? Disse Davi a Joabe, era o general dele, e aos chefes do povo: ide levantai o censo de Israel, desde o sul até o norte, né? Desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então, o conselheiro general dele lá
primeiro-ministro dele, falou: multiplique o Senhor teu Deus esse povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou a Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 475.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Vão entender isso? É um relato muito interessante, né? Se não fosse a revelação aqui do versículo 1, que diz: então Satanás se levantou contra Israel, a gente não saberia nunca que isso aqui é algo tão profundo, que isso tem a ver com relações tão antigas, que é a relação de Deus com Satanás. Que isso tem a ver com um conflito espiritual. Ia parecer só que o Davi está curioso, né? Quantos soldados eu tenho a meu serviço? Ou pode ser até que foi um ato imbecil dele mesmo. Assim, o quanto será que eu sou bonzão, né? Foi uma tolice, foi uma coisa desnecessária. Não era necessário fazer o recenseamento. Foi algo que ele fez primeiro, que ele estava de bobeira à toa quando não deveria. Ele estava lá sem fazer nada e... Aquela velho ditado, não tem esse provérbio em Provérbios, mas ele é bem verossímil, né? Que mente vazia é oficina de Satanás. Então, parece um erro de julgamento da parte de Davi, mas a gente sabe que é satânico. E qual que foi a motivação de Davi? O que Satanás queria ela prever, né? Eu vou colocar o trono lá em cima. Pretensões orgulhosas Nasceu no coração de Satanás. Então, quem é que ele incitou a Davi? Davi provavelmente estava com o escudo da fé abaixado, né? Estava lá com o escudo da fé encostado no trono lá. Estava desatento. Aí Satanás foi, jogou um dardo, jogou uma flecha no coração de Davi. Lembra, o coração é o centro catalisador das coisas boas e ruins. Né? É do coração que procede as fontes da morte e da vida. Satanás foi e jogou um dardo no coração de Davi. Orgulho. Qual que é o tamanho do seu exército? O quão forte você é? O quanto de força que você tem a ponto de nem depender mais de Deus? Deus já está ficando obsoleto. Não tá? Olha o seu exército, o tamanho do seu exército. Ou o tanto de homens que você tem à sua disposição. Você não precisa mais de Deus. Né? Ele colocou no coração de Davi o desejo de saber o tamanho do o meu exército. Aí chega o Joabe, o capitão dele, e falou: ó, você tem 1 milhão, onde é que fala aqui no verso 5? Você tem 1.100.000 e 100 mais 475. Você tem 1.575.000 homens ao seu dispor. Ele ficou, puxa, eu sou bom mesmo, né? Eu tenho 1,5 milhão de soldados ao meu dispor. Eu sou o rei, eu sou o cara. Aí ele ficou cheio de orgulho, né? Que poder que eu tenho. Era isso que Satanás queria. Que o orgulho, que a consciência do poder que ele tinha, enchesse o coração dele para ele que se sentisse independente, autossuficiente. Lembra? O objetivo de Satanás é sempre levar o homem à independência, a viver de maneira separada, autônoma, separado de Deus. Mas no que Davi entrou nessa, foi enganado por Satanás a fazer esse censo, e sentiu orgulho do exército que ele tinha à disposição, ele bateu com a cara num muro, como diz o Ivan Araújo Neves, né? Ele bateu em algo inexorável, algo que não se transpõe, algo que você não consegue passar por cima. É um princípio
que Deus estabeleceu que é inquebrantável. Ninguém quebra esse princípio. Esse princípio ele é rígido, ele é firme, ele é inflexível, ele não mexe. Esse princípio ele se encontra em Provérbios, é repetido 2 vezes no Novo Testamento. E se encontra, por exemplo, em Tiago 4:6b, que diz o seguinte, que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então esse princípio, eu creio até que Deus estabeleceu ele, primeiro que ele é baseado no próprio caráter de Deus, né? Mas eu creio que esse princípio surgiu lá por ocasião da rebelião de Satanás, quando Satanás resolveu ser semelhante ao Altíssimo. É um princípio que não se flexibiliza, Deus não dá moleza. Nesse princípio aqui não tem flexibilidade. Deus não amolece. Deus resiste aos soberbos. Eu posso falar isso porque eu já quebrei muita cara. Em 1989, eu estava vivendo num comportamento que não condizia com a vocação para a qual eu fui chamado. Eu me lembro que o pastor Marcos me chamou para ter uma conversa naquelas 89. Me chamou para ter aquela... Foi quando ele me convenceu a fazer o IBPG, né, que ele estava prestes a inaugurar. Ele me trancou numa salinha e teve uma conversa séria comigo. E eu bastante resistente, eu estava bem rebeldão naquela época, né? Estava do lado de Satanás mesmo. Se você está fora do lado de Deus, você está do lado de Satanás. E ele estava de um lado da mesa, eu do lado do outro. Aí ele abriu esse versículo para mim, lá em Tiago. Eu meio que ri do versículo. Esse versículo aí não está funcionando mais, não. Mas ele falou, mas é porque Deus tem tido misericórdia com você. Deus fala que resiste ao soberbo. Eu estou aqui soberbão e não estou sentindo a resistência de Deus. Eu falei, não, presta atenção no que você está falando. Esse princípio aqui, Deus não facilita muito com ele, não. Você sabe o que significa resistir no grego? Ele me perguntou. Eu falei, não. Ele pulou de onde ele estava, em cima de mim, com a mão no pescoço. Eu tomei um susto. Resistir no grego significa isso aqui, Cássio. Uá! E pulou em cima, lá da mesa mesmo, ele pulou em cima de mim, do outro lado. É isso que Deus faz. Ele te pega aqui, não te solta, não. Ele te resiste. Enquanto você não ficar na vontade dele, enquanto você não ficar do jeito que ele quer, ele não te larga. Ele te resiste. É tipo a hora do ou vai ou racha. Entendeu? Ou vai ou racha. Vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer de qualquer jeito. Até que rachou, tá vendo? Você vai ter que entrar na minha vontade de qualquer maneira. É porque ele estava mal apertadinho. Ou seja, quando Satanás consegue levar o homem para essa armadilha do orgulho, o rapaz leva tinta. Um exemplo, Daniel 4:30. É o caso do Nabu, né? O famoso Nabu. Daniel 4:30. Nós vemos um outro exemplo de Satanás enchendo o coração de um homem de orgulho e a forma como Deus resiste. E Deus resistiu a Davi. Se os irmãos continuarem lendo lá o texto de 1 Crônicas 21, nós vamos ver que Deus ainda foi gracioso com Davi. Então assim, de que jeito que você quer que eu te castigo? Deus ainda deixou Davi escolher, deu múltipla escolha, deu 3 formas de ser castigado. Você quer ser castigado assim, assim ou assado? É só ler o texto lá. E Davi foi temente a Deus até na hora de escolher o castigo. Depois leiam o texto. Aqui em Daniel 4, nós temos outro exemplo de como esse princípio é inflexível e inquebrantável, né? Deus resiste ao soberbo. Em Daniel 4:30, nós temos aqui o rei Nabucodonosor, ele mandava simplesmente no planeta inteiro, só isso. Então ele tinha motivos para ser orgulhoso. Aliás, é interessante quando você faz a exegese desse texto, porque se ele quisesse, ele teria mandado até no Brasil, que nem tinha sido descoberto na época. Quando você lê o texto no hebraico, Deus deu permissão para ele estender o reino dele até onde ele quisesse. Ele era o rei de ouro. Não é aquele do baralho, não. Ele era o rei da cabeça de ouro lá.
Ele tinha permissão para estender o reino dele no planeta inteirinho, mas ele só ficou ali com aquele pedacinho ali do Oriente Médio e da Ásia Menor e do norte da África, etc. Mas ele tinha permissão para ter o planeta inteirinho. E ele conquistou o que ele achava importante na época, né? Ele tomou até o quanto ele quis. Falei, cansei de ser dono das coisas. Até aqui tá bom. Igual o Alexandre o Grande também foi assim. Então, ele era dono do mundo. De todos os reis que já existiam na história da humanidade, na opinião de Deus, ele foi o melhorzinho que já teve. Tanto é que ele era a cabeça de ouro, o Nabucodonosor. Depois dele veio só piorando. Tá só piorando. Esses que estão hoje é o lixo do lixo do lixo do lixo. Porque depois veio ouro, veio prata, veio bronze, veio ferro. Hoje em dia é ferro misturado com barro e deve ser barro de má qualidade ainda. Mas isso é outro assunto. Então nós vemos aqui o Nabucodonosor falando assim. Ele vestido com o traje real dele. Ele era dono de uma das 7 maravilhas do mundo, foi ele que mandou fazer. Né? Porque o lance é o seguinte, ele morava num lugar que era tipo Brasília, o Nabucodonosor. Porque a Mesopotâmia é plana. É um lugar totalmente plano, é uma planície mesmo. Você não vê uma montanha. Vocês já foram no Planalto Central? Já foram em Brasília, aqueles lá? É reto mesmo, a gente é acostumado com Minas, né? Onde é que você mora? Mora na rua tal. Na hora que você chega lá, aqueles bairros tipo Sagrada Família, aqui que você sobe morro e desce morro, a perna até dói, o cliff que eu diga, né? Quando você atravessa um bairro pro outro, você já viu o tanto de montanha que você passa? Minas é montanha pura. Brasília, tem certos lugares do planeta que é plano. Você não vê nada, é reto mesmo. Reto. Você nunca foram lá, é reto. A Mesopotâmia é assim, reta também, totalmente plana. Ele se apaixonou por uma princesa da Ásia Menor. Ele propôs casamento. Isso é o Nabucodonosor. Isso foi no ano 612 a.C. Há 2.600 anos atrás. Ele se apaixonou por essa garota. Essa garota falou, não, vou morar lá na minha terra. Venha ser minha rainha. Eu falei, não, mas eu sou mineira, uai. Eu estou acostumada aqui com as minhas montanhas. Eu não quero morar nesse lugar. É muito plano. Muito plano. É muito chato. Falou, você não quer morar lá só porque ele é plano? Ele mandou reconstruir Minas Gerais em Goiás. É isso que ele fez. Ele mandou construir um jardim suspenso, que era imenso, do tamanho de uma cidade, aonde ele reproduziu a topografia, a geografia, a hidrologia, todo o ambiente, o meio ambiente onde ela vivia, ele fez uma reprodução lá na Babilônia. Ele levantou colunas e construiu um pedacinho de Minas em Goiás, lá no, só para ela se sentir à vontade. São os jardins suspensos da Babilônia, famosos, celebérrimos, né? Uma das 8 maravilhas do mundo. Então, provavelmente, ele chegou aqui na beirada desse jardim, no versículo 30, né? Uma das maravilhas do mundo, né? Contemplou aquela maravilha toda, né? Porque ele tinha muito dinheiro, muito poder, ele fazia as coisas do jeito que ele... Ele mandou construir uma estátua de 45 metros de altura, de ouro, maciço. Você tem o tiquinho de dinheiro que o rapaz tinha. Então ele chegou na beirada lá das sacadas, dos jardins, né, reais dele, e falou o seguinte, verso 30. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Está vendo que conversa egocêntrica? Né? Meu poder, meu. O coração dele está inchado de orgulho. Deus vai e resiste esse rapaz. Verso 31 e 32. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. Passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo é que tem domínio sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem ele o quer. Deus colocou Nabucodonosor numa situação em que ele aprendesse aquilo que nós vamos conversar agora mesmo, a ser humilde. Ou, você está precisando aprender a ser humilde. Você vai comer capim. Você vai ficar igual um boi pastando.
7 anos. Imagina os súditos, né? Chega assim, vê a Dilma tão grandiosa, com aqueles roupas dela que ela traz lá da Europa, aqueles perfumes caríssimos. Você vê lá o presidente da França, como é que é? Quem que é lá agora? Hã? Sarkozy. Você vê o Sarkozy, que né, deve usar perfumes maravilhosos, ternos elegantérrimos. De repente você vê o rapaz de 4 fazendo totô e comendo capim. Lá no chão, ali, pastando, igual um boi, comendo e fazendo cocô ao mesmo tempo. Todo cheio de unha, tudo crescendo, cheio de... Igual o Zé do Caixão, cheio de coisa preta debaixo da unha, todo descabelado, todo fedendo. Sabe, o ser humano não tomou banho, estinca mesmo, né? Imagina o que você vê aquele rei tão grandioso, tão bacana, tão cheiroso, de repente ali no chão, comendo capim, todo descabelado, sem tomar banho, igual um animal, por 7 anos. Imagina o tanto que o cabelo dele cresceu, a unha e o tanto que ele ficou fedendo. Não dá para imaginar? Imagina seu marido 7 anos sem tomar banho. Depois de 7 anos pastando, o cheirinho que ele deve ficar. Ele tinha que aprender uma lição. Você tem isso tudo aí, mas você não é nada. Era isso que Deus queria que ele aprendesse. Em Atos 12, 1 a 4, nós vemos a mesma situação do Nabucodonosor, do Davi. O Herodes foi fazer o Herodes era um cara muito rico também. Ele mandava na principal província ali, né, da Cesareia, que era a nação de Israel. Tinha outras ao redor. Amon, tal, a Síria, etc. E esses outros países dependiam dele. Ele era um rei poderoso. E o esporte favorito dele era matar santo. Ele gostava de pegar um Tiago assim, arrancar a cabeça de vez em quando, mandar um Pedro para a cadeia. Ele tinha esse esporte, perseguir a igreja. Era o hobby dele. Além de se achar muito. Então, um dia, lá em Atos 12, ele chegou também na sacada do palácio dele, estava fazendo um discurso. Aí, as pessoas começaram a falar, nossa, mas esse rapaz, ele fala bacana, ele é bonitão, ele tem um rosto luminoso, isso é um Deus, vamos adorar esse cara, ele é um verdadeiro Deus. Ele percebeu que a multidão o estava adorando, ao invés de falar, não, gente, eu sou só um rei, eu sou só um homem, eu sou só um saco de vermes, né? Eu não sou nada, eu sou um lixo. Como nós vamos ver, eu sou um cocô de minhoca. Né? Ele, em vez de reconhecer isso, ele se achou, né? E Deus resistiu a ele. Está lá em Atos 12, 21 e 22. Eu estava até comentando isso outro dia aí com os meninos. Atos 12, 21 e 22. Diz o seguinte. Isso depois dele ter recebido a adoração pública lá na sacada do palácio dele, né? Atos 12, 21 e 22. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra ao povo, né? E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Já pararam para pensar? A gente pensa que isso é coisa de filme. Imagina um cara começar a rasgar o meio, os vermes virem brotando, e ele começar a ser comido de vermes em público. Ninguém para pensar nisso, né? A gente lê assim, pensa que é tão conto da carochinha, é tão conto de fadas que a gente lê e até acredita, né? A gente pensa que mas foi verdade, isso aconteceu em público. É como o Sarney está lá falando diante do plenário e de repente ele começar a ser comido de vermes em público, assim, ó, na frente da tela, da televisão. É algo público, que Deus queria que as pessoas vissem. Isso não é nada mais do que um saco de verme. Ele tem poder, mas fui eu que concedi. Eu que dou poder. Lembra? A gente cantava isso. Seja bendito o nome de Deus de eternidade. Isso é do seu tempo? Acho que não é não. Isso é de 84 também, né? Tem muito tempo. Ela lembra quando a comunidade cantava isso. Ele também, em 1984, lembra lá? É ele que muda o tempo, muda as estações, ele remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. E o Daniel cantou isso. Quando ele foi morto,
liberado de ser morto, né? Que ele ia morrer. O Daniel, se Deus não desse revelação do sonho do rei. Mas esse é outro assunto. Então, o ser humano, no seu estado natural, né, com pendência à cobiça e ao orgulho, ele não suporta o poder. O ser humano não foi feito para ter poder. O governo humano é uma permissão de Deus. Para quem é dispensacionalista, sabe? Antes do dilúvio, o homem deveria se autogovernar pela sua própria consciência. Porém, a consciência não é suficiente. Ela é suficiente para avisar o homem o que ele não deve fazer e o que ele deve fazer, mas não dá poder para isso. É aquilo que o Paulo fala. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que faz. Então, a consciência é bacana, é boa, é legal, mas não serve para nada. Ela não te detém, ela não te detém. O cara mata sabendo que não pode matar. O cara rouba olhando para o lado, sabendo que não pode roubar. O cara toca na cadeira sabendo que não pode tocar. Então a consciência, ela é um semáforo, mas você para ou não no sinal vermelho se você quiser. Ele só te avisa, né? Então, o ser humano natural, ele não tem suporte. Ele não tem estrutura para suportar o poder. É porque o homem não conseguiu se governar por sua própria consciência até o dilúvio, que a partir do dilúvio Deus estabeleceu, permitiu que um homem mandasse no outro, porque o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é Deus manda no homem e o homem manda na sua casa. Por causa daquilo tudo que aconteceu, aquela desumanização da humanidade lá de Gênesis 6, e aquilo tudo que aconteceu antes do dilúvio, que a gente tem pouca informação, mas sabe que foi grotesco, que foi pesado, Deus permite. Então, ele mudou a ordem das coisas. Deus, um homem governando e os homens governados, mas o plano original não era esse. Então, Deus, por permissão, deixa que o homem tenha poder para organizar a coisa. Mas ele não tem suporte para isso. Ele entra em delírios de divindade. Né? Ele consegue um tiquinho assim de poder, já começa a achar que é Deus. Tanto é que quando o poder acaba, não sei se vocês já perceberam isso, é uma catástrofe na vida da pessoa. Quando uma pessoa tem muito destaque, está muito na mídia, aparece muito na televisão, tem muito poder, é muito conhecido, muito bajulado. Depois, quando ele fica normal, quando ele perde tudo, quando ele sai da mídia, quando os 15 minutos de fama acabam, a pessoa entra em depressão, que estava acostumada a ser aplaudida, a ser idolatrada, a ser cultuada, a ser, oh, ele é o grande, ele é o bom, ele é o... Eu vi esses dias aí, que estão julgando o médico lá que matou o Michael Jackson. Uma coisinha ou outra tem aparecido. Apareceu uma gravação dele dos últimos momentos do Michael Jackson lá, ele com a voz toda tremida, não sei se os irmãos viram isso por aí. Ele falando assim, meio, parece que o cara já sente que vai morrer, tá meio que em delírios de poder. Ele falando assim, eu realmente sou o melhor do mundo. O mundo não sabe o tanto que eu sou bom. Vocês viram essa gravação? E ele perguntando pro mestre, eu não sou o melhor de todos. O cara já sabe que é um lixo. Ele sabe que ele é um saco de verme, um cocô de minhoca. O que ele tinha para fazer já fez, o que ele tinha para aparecer já apareceu, o que tinha para explodir já explodiu. Ele agora é um nada, é um Zé Ninguém, é um carvão. Né? Mas ele está ali. Né? A gente vê isso em Ezequiel 28:9, quando o anticristo estiver sendo morto, ele vai perguntar assim, porque o rei de Tiro também era outro desse aí que tinha muito poder. Poder mandava em tudo na época, o rei de Tiro. Ele tinha tanto poder e ele era tão soberbo que ele se tornou o tipo de Satanás. É aquela profecia de Ezequiel 28. E esse rei, quando ele estava sendo morto, ele tinha tanta certeza que ele era Deus, que ele era uma divindade, que lá em Ezequiel 28:9, quando ele está morrendo, ele faz essa pergunta aqui. Ó. Ezequiel 28:9. Dirás ainda diante daquele que te matar. Esse rei de Tiro está sendo morto, tem um soldado celta, sei lá, de qualquer outro povo lá matando o rei de Tiro, que morava numa ilha super fortalecida,
Ele vai estar lá sendo morto, ele está sendo morto e está em dúvida. Eu estou morrendo. Eu não sou Deus, não. Ele perguntando aqui no capítulo 9, o rei de Tiro na hora da morte. Dirás ainda diante daquele que te matar. Eu sou Deus? Me ajuda aqui, me esclarece. Eu sou Deus? Hein? Pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. Ou seja, e já teve aí jogadores do Clube Atlético Mineiro cheios de destaque, né, quando fazia gol, ficava todo se exibindo, que depois que acabou o poder dele, ele entrou na cocaína, porque não suporta. É quando a estrela vira alcoólatra, vira cocainômano, cai em desgraça, começa a se envolver que não deve, porque teve poder um dia, hoje não está mais. Aí bate aquela ressaca do poder, né? Mas Deus fala, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humildade, não sei se os irmãos sabem, vem do latim humus. Humildade vem de humus. E os irmãos sabem o que é humus? Humus. É o cocô da minhoca. É a melhor coisa que tem num jardim, num lugar, é minhoca. Porque elas fertilizam a terra. Elas vão comendo e vai deixando o totozinho. Vai deixando o totozinho dele no chão e aquilo fertiliza. Então, quando a palavra fala que você tem que reconhecer o seu lugar, né? Deus dá graça ao humilde, não fala? Isaías 57:15, Salmo 34:18, Salmo 51:17, Isaías 66:2. Eu moro com humilde e quebrantado de coração. Deus dá graça ao humilde. Ou seja, quando você tem a consciência de quem você realmente é. Lembra quando Abraão chegava diante de Deus? Deus veio conversar com Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. E o Abraão chegou diante dele assim: nossa, eu que sou pó, eu não sou nada, estou me atrevendo aqui a fazer essa intercessão, a pedir a favor de Sodoma. Me perdoa aí, Deus. Desculpa, eu sou só um pedacinho de chão, tá? Eu sou só pó. Mas eu estou tendo, permita-me, esse atrevimento de te falar. Essa é a postura de quem se aproxima de Deus. Você perceber, eu sou um cocô de minhoca, mas Deus me ama, Deus me quer e Deus me usa. Aí quando você tem essa consciência, porque Deus, ele sabe que nós não temos infraestrutura para suportar esse peso de divindade. Por isso que a gente tem que ser fortalecido no seu e na força do seu poder e viver no novo homem. Porque o novo homem suporta. O novo homem se qualifica. O novo homem veste esse uniforme e consegue fazer coisas com ele. Então, mas Deus está nos treinando para substituir Satanás na adoração universal. Nós vamos fazer parte da própria Trindade. Então, a gente tem que aprender a conviver com essa mentalidade, a conviver com essa atitude. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Que você tenha percepção da sua condição humilde, daquilo que você é pó, que você não é nada, que você em si mesmo não detém nenhum poder, mas exatamente por estar nessa condição, você tem a qualificação para ser dependente daquele que é qualificado, daquele que tem poder. Por isso que ele te fortalece. Quando você percebe que você não é nada. Ao contrário desses outros que já tiveram alguma coisinha de poder, Nabucodonosor, Herodes, Davi, tiveram uma porção do poder, mas achavam que era tudo. Quando na realidade não era nada. Era um nada com alguma coisa. Então a partir da semana que vem nós vamos continuar ainda. Isso é um treinamento. Nós estamos sendo treinados para usar armadura. Nós vamos dar uma ampassã de como é que essa guerra espiritual também se estendeu ao Novo Testamento, para a gente dar uma entrada dentro do contexto histórico do livro de Efésios. Em que contexto histórico, o que estava acontecendo quando Paulo escreveu isso que tem aqui em Efésios 6? Nós vamos ver que Efésios 6 faz contexto da carta de Efésios, como um todo, é coerente. Que, por sua vez, é coerente com o contexto maior da guerra espiritual dentro da qual nós estamos envolvidos. Amém? Ali deu. Podemos